Rádio Bandeirantes 85,7 FM, a primeira emissora de Campinas. Rádio Bandeirantes Campinas, a primeira emissora de Campinas. Onde tudo começou? Qual a origem? Nós convidamos a professora doutora Ivete Cardoso Roldão, jornalista, doutora em comunicação pela USP e foi professora da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas por 34 anos. A primeira emissora instalada em Campinas, a atual Rádio Bandeirantes, tem aí uma longa jornada, de vida. Ela começa oficialmente, até o próprio site da rádio diz isso, em 1933, com o nascimento da PRC9, já sob o comando do Miguel Ricci. Entretanto, os registros históricos aí que eu encontrei na minha pesquisa, do meu livro sobre a história do rádio em Campinas, de 2008, demonstram que o embrião da emissora foi a Rádio Clube de Campinas, cuja reunião de fundação ocorreu no dia 26 de junho de 1930 e teve a ata registrada no 2º cartório do Registro de Imóveis de Campinas, em julho daquele mesmo ano. E essa ata registra que o objetivo da reunião foi a fundação de uma sociedade transmissora de radiotelefonia com fins educativos, musical e recreativo. E traz ainda os nomes da sua diretoria, olha que interessante, O presidente Mário Sidal, o técnico profissional Alexandre Siqueira e como diretor de broadcasting, João Batista de Sá, que todos nós conhecemos aí na história de Campinas, mais especificamente, mais profundamente na história do rádio, mas o Jolumar Brito faz parte da história da nossa cidade. Então, é uma história muito interessante que mostra que desde 1927 o Jolumar participava de tentativas de transmissão de rádio na cidade. E nessas tentativas, ele, junto com seus companheiros, em 1930, conseguiram colocar no ar uma pequena estação montada em uma chácara no fim da Rua Barão de Jaguara. E olha que interessante, nessa primeira transmissão chegaram a receber uma ligação de Vinhedo que naquela época pertencia em Campinas. Então é muito interessante todo esse trabalho que foi feito para iniciar o rádio em Campinas. Mas, professora Ivete Cardoso Roldão, o que falar de Jolumar Brito? Uma lenda na história da nossa PRC9, Rádio Educadora de Campinas, hoje Rádio Bandeirantes. A gente pode observar que o rádio em Campinas, ele existe a partir da história do Jolumar Brito. Eu acho que sem ele talvez demorasse, logicamente que iria existir, mas demorasse muito mais, para o rádio chegar em Campinas. Tanto que a gente vai ver que a Rádio Bandeirantes, a atual Rádio Bandeirantes, fica apenas ela em Campinas durante muito tempo, Durante praticamente 20 anos, quando aí sim, na década de 50, surgem as emissoras da família Pedroso. Então é por aí que a gente percebe a importância do Jolumar, a sua dedicação, tanto à administração, auxiliar na administração da emissora, mas principalmente em montar a sua programação. E naquele tempo era em alguns horários, nada se faz por milagre, então era muito difícil, as condições técnicas eram muito difíceis, os aparelhos todos importados. Então esse primeiro momento, a programação era só durante o dia, em alguns horários. Como era inicialmente uma sociedade anônima, então era muito no espírito ali do que hoje são as rádios comunitárias. Não se tinha a propaganda que se tem hoje, não se tinha nem a legislação. Veja que a legislação do rádio ela vem muito tempo depois, quando, no caso, a Bandeirantes já está, inclusive, instalada.
Então a dedicação do Jolumar a esse projeto, eu acho que foi fundamental para Campinas já no início dos anos 30 ter a sua emissora de rádio. Mas, professora Ivete Cardoso Roldão, queria que a senhora falasse, por favor, a respeito dos grandes programas, onde tudo começou, dos grandes eventos da PRC9, Rádio Educadora de Campinas. Assim, para se ter uma ideia do nível, né, dos programas de auditório, em 37, a rádio trouxe para Campinas nada menos que Silvio Caldas. Meu barracão no Morro do Salgueiro tinha o cantar alegre de um viveiro, foste a sonoridade que acabou. E trazia muitos outros cartazes da música brasileira. Em 38, trouxe Carmen Miranda para se apresentar no Teatro Municipal e ter a transmissão ao vivo através da emissora. Tem saia engomada, tem sandália enfeitada, tem e tem graça como ninguém. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Em 39, Orlando Silva, né, o conhecido cantor das multidões, também veio se apresentar em Campinas através da Rádio Educadora. Eu fiquei chorando, minha mágoa cantando, sou a estátua perenal da dor. Então eu acho que esse tipo de programação, né, era uma coisa que envolvia toda a cidade, né, numa década, né, em que Campinas tinha uma vertente cultural muito importante. Professor Ivete, a senhora gostaria de acrescentar assim, mais alguma coisa nessa programação daquela época da PRC9, Rádio Educadora de Campinas? Uma outra coisa importante que eu estava me esquecendo é o rádio teatro. Por cerca de 7 anos, a Rádio Educadora, né, atual Bandeirantes, teve o seu rádio teatro. Nesse período foram apresentadas cerca de 250 peças, sempre com a direção de Vicente Guilardi, que era um homem das artes aqui de Campinas, que depois até passou a dirigir o teatro de novelas, com o fim do rádio teatro. Mas durante muito tempo, a cidade teve o seu rádio teatro através das ondas da Rádio Clube, PRC9, Educadora, atual Bandeirantes de Campinas, a primeira emissora de rádio da nossa cidade. Muito obrigado à professora doutora Ivete Cardoso Roldão, que por 34 anos foi professora da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas e autora de diversos livros sobre a história do rádio, principalmente da nossa querida Campinas. Rádio Bandeirantes Campinas, a primeira emissora de Campinas. 6h51. Você já notou seu carro batendo pino, hein? Agora você comanda a parada, seu programa de todas as tardes, com muito papo, novidades, atrações. Sonho e Fantasia, uma produção de Dias Gomes. Bandeirantes, frequência balançada. Bandeirantes tinha 2 bicicletas, uma para transmissora e outra para reportagem. Começamos assim. Sociedade Bandeirante de Radiodifusão. Há 50 anos atrás que eu conheci a Bandeirantes. Conheci através da minha avó, que ela escutava o Pulo do Gato, com o Zé Paulo de Andrade. E as coisas que eu ouvia na Bandeirantes foram me prendendo e me prendeu até hoje. Rádio para mim é Bandeirantes em casa, no carro, um dos fatos. A minha relação com a Rádio Bandeirantes começou em 2006. Eu trabalhava em um hotel de madrugada e comecei a sintonizar. Conversava com o Vicente Leporassi ouvindo o programa dele. De manhã cedinho. Eu sei mais notícia daí do Brasil que no Japão, sabe? Através do aplicativo agora... 55, mais ou menos. Foi a primeira vez que eu tive contato com a Bandeirantes. Eu me guiava muito pela opinião do Hélio Pedro. A Rádio Bandeirantes entrou na minha vida desde que eu era menina, através dos meus pais. Eu ouço a Rádio Bandeirantes entre 40 e 50 anos. São diversos fatos. A Bandeirantes
Eu lembro até dos slogans, viu? Bandeirantes, cada dia melhor que antes. Comunicar para informar. Eu casei com meu marido, ele já trouxe a Rádio Bandeirantes com eles. A gente ficava deitado, recém-casado, escutando a Bandeirantes. Num radinho que meu irmão montou pra gente. E nos deu de presente de casamento. E meu marido também era ouvinte da Rádio Bandeirantes. Meu rádio fica ligado a madrugada inteira. Tenho 2 rádios, um no quarto e um na cozinha. Rádio Bandeirantes do Brasil. Parabéns, Rádio Bandeirantes. 85,7 FM. A primeira emissora de Campinas. Ponto final. A Bandeirantes falou.